Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18 e 19. Nós vamos ver alguns versículos nessa manhã da palavra de Deus, todos relacionados, à salvação, à vida eterna, ao grande resgate que tivemos quando fomos alcançados por Jesus, pelo amor de Deus. 1 Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, queridos? Eu vou ler mais um que está em Colossenses 1, versículo 13, relacionado a resgate também. Ele, maiúsculo aqui, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém, queridos? Eu vou concluir hoje esse momento da palavra com uma breve oração. A Bíblia diz que a gente pode pedir, a gente pode ter um sim ou um não de Deus, né? Mas eu vou orar pedindo para que Deus nos proporcione aqui, ainda que sejam segundos, para a gente sentir o que Adão e Eva sentiam antes do pecado. Eu vou orar por isso. Eu sei que não dá para viver assim nesse mundo, nessa terra, porque o mundo jaz no maligno e ficou tudo tão diferente depois do pecado. Mas a gente pode sim orar para que Deus, que a gente sabe que a gente vai viver isso depois na eternidade, né? Mas agora, enquanto ainda estamos nesse mundo de pecado, sentir um pouco daquela presença maravilhosa, diferenciada eu diria assim, do que a gente sente hoje, né? Porque hoje a gente sente a presença de Deus, do Pai, mas ao mesmo tempo a gente sente a presença de tantas outras coisas. Tantas outras coisas acabam interferindo nessa comunicação, nessa interferência, criando uma interferência entre o ser humano e Deus, né? Por causa do pecado. Mas quando Adão e Eva viveram lá na inocência, eles não tinham o pecado. Ficou legal, né? O microfone agora, né? Hã? Valeu, ficou muito bom. Então, só para a gente, assim, tentar imaginar. Eu sei que é difícil. Eu sei que nós estamos nesse mundo, como eu acabei de falar, cheio de pecado, cheio de tantas coisas que acontecem. Mas assim, vamos imaginar se fôssemos, né, nós, que estivéssemos lá no lugar de Adão e Eva, né? Porque até então eles não precisavam de redenção, de resgate, de nada, né? Porque lá estava tudo conforme o plano original de Deus. E Deus não fez um plano assim, eu vou fazer um plano
e esse plano é o seguinte: o homem vai ficar um tempo aqui de boa comigo, vai se relacionar comigo, eu vou procurar ele sempre vai estar lá, e vai ser tudo maravilhoso. Mas só que eu vou esperar um pouco, e eu vou permitir que a serpente chegue lá. Isso não era plano de Deus, isso aconteceu. E aconteceu por escolha do homem. Por escolha do homem. Não foi Deus que criou a serpente para tentar o homem, para que o homem então caísse em pecado e vivesse tudo que ele vive hoje, já viveu após o pecado. Não, não era plano de Deus. O plano original de Deus era que o homem, que ele fez de uma forma tão especial, né? Você já viu, né? Lá em Gênesis, né? Haja luz, né? E houve luz, as águas, os animais e tudo mais, né? Em relação ao homem, ao ser humano, ele disse: façamos o homem. Então, nós fomos tocados pelo Senhor quando fomos criados. Houve um toque de Deus, né? Houve um sopro de Deus. Eu digo que nós temos algo de Deus em nós. Todo ser humano tem. Não tem como ver de outra forma. Deus não fez isso com os animais, lá com os peixinhos, com a natureza. Só com o ser humano ele fez isso. Ele soprou a vida, o fôlego de vida, tornou a alma vivente, com o propósito de se relacionar com essa criatura de uma forma especial. Os animais, os passarinhos, eles louvam ao Senhor. As pessoas cantam, às vezes, músicas assim, e é verdade, a natureza, né, louva ao Senhor. O ser humano, ele precisa escolher fazer isso. Ele precisa dizer: eu quero fazer isso. Um dia desse eu estava lendo alguma coisa, falando da diferença que é eu tenho e eu quero, eu posso, né? Eu achei maravilhoso demais, né? Aí eu tenho que ir para o culto, né? É ruim demais esse negócio, né? Agora eu posso, eu quero, né? Aí eu tenho que ofertar. Que coisa horrível, que peso que é esse negócio, né? Aí eu tenho que ajudar. Não, eu posso, eu quero ajudar. Isso agrada, exalta o nome do Senhor. Então Deus se relacionou com Adão e Eva de uma forma que nós não sabemos como é. Por isso eu vou orar um pouquinho, ver se a gente consegue, né, um pouquinho, uns segundinhos com Deus assim, de como era lá. Porque não existia o pecado. Não existia tristeza, não existia depressão, não existia ansiedade, não existia o medo, insegurança. Pelo contrário, a vida do ser humano era uma vida com muita segurança. E não era o ser humano que ia assim: eu vou orar, vou falar com Deus. Era o próprio Deus que vinha ao encontro do ser humano. Era Deus quem visitava o ser humano na viração do dia, lá em Gênesis. E não faltava nada. Não faltava nada, nada, nada. Não tinha saúde, não tinha problema com saúde, tinha muita saúde, tinha muita provisão, tinha variedades de suprimento, eram muitas árvores, então não tinha necessidade de nada. Mas, né, a gente sabe que o ser humano fez a escolha, e hoje não é diferente também. Muitas das consequências que a gente sofre na vida são de escolhas nossas. Não é a Deus, Deus permitiu que a serpente, né? Não, a serpente agora está fazendo o papel dela, que é iludir, enganar, criar as armadilhas, os laços, mas sempre vai ser uma escolha do ser humano, né? Colocar o pé ali, entrar ali, clicar ali, acessar ali, sempre vai ser o ser humano. Mas ele pode, né, evitar, errar, pecando contra Deus e complicando, né, a sua vida em relação, às vezes, até às coisas terrenas, mas principalmente, que é o que mais me importa, né, é em relação à eternidade. Em relação à eternidade. O que mais vale a pena
para mim, eu creio que deve ser com todo cristão que conhece a palavra de Deus, é o que está reservado para aqueles que o amam, né? Eu sou apaixonado por isso, cara. A razão da minha caminhada cristã, né, é estar um dia com Jesus, e como foi cantado aqui, olhar em seus olhos. Eu sei que até lá, eu vou ter que ter essa luta, eu vou ter que ter fé, né? Como é complicado ter fé. Uma vez eu disse que eu tenho a impressão, a Bíblia não fala isso, eu tenho a impressão que quando a gente estiver chegando lá no céu, na porta lá da cidade, né, a impressão que eu tenho é que vai ter um anjo lá dizendo assim: pode, me entrega isso aí era a fé que você usava lá na terra, agora não precisa mais. Me entrega aqui, ó, o teu dom de intercessão, porque agora você não vai precisar mais interceder, né? Imagine que glorioso que vai ser esse momento, né? Que glorioso vai ser esse dia, né? Mas o quão terrível vai ser para aqueles que conheceram o Evangelho, mas não se entregaram a Ele, não receberam Ele, não acreditaram o suficiente assim para ser uma verdade na sua vida, e entrar lá pelas portas, né? O Evangelho é algo maravilhoso, o que Jesus fez é algo maravilhoso, mas não é algo que vai ser empurrado goela abaixo numa pessoa. Por isso, ontem eu dizia para alguém, a pessoa estava falando de experiências assim, sobrenatural, não sei o que lá que estava acontecendo. Eu falei, pois é, eu acredito nessas coisas, mas eu falei, eu acredito muito mais na palavra de Deus, né? Ela estava falando de que alguém deu uma profecia e que aconteceu uma coisa com ela no momento. Eu falei, eu acredito, mas eu acredito muito mais na palavra de Deus. Na palavra de Deus é algo seguro, eu dizia para ela, né? E a Bíblia fala que as pessoas erram por não conhecer. Jesus disse, conhecereis a verdade. Se não houver um conhecimento, como que eu vou acreditar naquilo, né? Então eu preciso conhecer. Quando se fala que Jesus veio para salvar, para resgatar as pessoas, é preciso aceitar isso como uma verdade, é preciso acreditar nisso como uma verdade e receber esse benefício como uma verdade. Senão eu posso não fazer a coisa certa na caminhada, eu posso desistir, eu posso ser levado por ventos que sopram de todos os lados, né? Então, sem ter necessidade, o homem pecou. Só por curiosidade, só para ter um momento experimentando um fruto diferente. E serve perfeitamente para os dias de hoje isso. Às vezes a gente está cercado de bênçãos, de coisas maravilhosas, que deveria sair da nossa boca só palavras de louvor, de gratidão, como essa música que foi cantada, gratidão aqui. Mas às vezes a gente prefere não acreditar que foi Deus quem deu tudo aquilo que está em nossa volta, se referindo à família, à provisão, à estabilidade, seja lá o que for, né? A gente prefere acreditar que aquele ali é resultado só do nosso esforço, né? E aí o nosso coração, a nossa mente começa a ser tomada por insatisfação, e já a gente começa a reclamar, a gente já quer mais, mesmo tendo tudo, e a gente quer mais, e acaba fazendo besteira. E é isso que aconteceu lá. Aquilo que era tão próximo, tão íntimo, né, entre Deus e homem, a partir do desastre do pecado, do capítulo 3 de Gênesis, mas houve uma separação gigantesca. Levantou-se uma barreira entre o homem e Deus, intransponível. Cortou-se o relacionamento, medo, angústia, aquilo que, queridos, que nós não somos mais escravos do pecado. Eu não preciso viver como Adão e Eva viveram aquele momento após o pecado. Porque a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o texto de que Ele nos resgatou, para que a gente não vivesse mais sobre essa condenação, sobre esse pecado, porque Ele já nos libertou ali. Mas assim, imagine após o pecado lá com Adão e Eva. Aquilo que acontecia todos os dias deixou de acontecer.
a visita, a presença do Senhor, lá, não era visitar o jardim, Deus queria visitar o Adão e a Eva, o ser humano, aquela criatura que Ele fez de uma forma tão especial. Mas, após o pecado, essa criatura foi desfigurada, foi transformada, e teve que sair de lá, e houve toda uma distância. Mas no mesmo capítulo 3 de Gênesis, querido, tem uma promessa maravilhosa, quando Deus diz ali, foi de imediato, querido. Embora tenha toda a história do povo de Deus, do Antigo Testamento, e até a chegada de Jesus, mas a gente vê uma resposta de Deus de imediato. Quando Deus viu que a obra-prima dele, que era o ser humano, agora, daquele jeito, fora daquele espaço, sofrendo, agora sendo escravo do pecado, do erro, da desobediência, da escolha que fez, Deus de imediato, ele lança uma palavra e diz, da semente da mulher, vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali Deus já estava providenciando Jesus, ali Deus já estava pensando em algo para resgatar o quanto antes, de imediato, o ser humano. O amor de Deus pelo ser humano é algo inexplicável, queridos. Por isso que lá no Evangelho de João diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, não é o mundo, o sistema, o ser humano, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, porque vai perecer quem não tiver ele, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas enviou para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. O ser humano está agora com uma dívida enorme, está agora com um peso de morte, de condenação, de acusação sobre a sua vida, está agora se sentindo sozinho, sem valor, abandonado. Muita gente se sente assim hoje. Eu estava lendo sobre a lei do resgate no Antigo Testamento. Quando uma pessoa devia para alguém, e ela não podia pagar, e a dívida do pecado era mais ou menos assim também, não tem como pagar para consertar as coisas, né? O que a pessoa fazia na lei, na época da lei? Ela tinha que dar, se ela tinha posses, isso acontece hoje também, dependendo, né? A pessoa tinha que dar as terras, o gado, e se não fosse o suficiente, ou se não tivesse propriedades, ela tinha que dar a esposa e os filhos. Então, aquilo ficava pelo valor que ela devia. E os filhos e a esposa se tornavam o quê? Escravos daquela pessoa. Só que, se essa pessoa que agora era escravo, e esse homem que ficou com essa posse, né? Ele tinha essa posse para escravizar mesmo. Então, ele não tinha amor por essas pessoas. Então, eles usavam essas pessoas como escravo. Só que se essa pessoa tivesse um parente, um familiar, que tivesse recursos, essa pessoa poderia, como parente, ir lá e pagar a dívida e resgatar a esposa e os filhos. Daí eles se tornavam escravos desse parente. Só que esse parente daí não trataria os filhos e a esposa como escravos, mas trataria com amor. Isso é coisa do Antigo Testamento. Ele resgatava só para não sofrer mais. Só que eram propriedades agora desse parente que comprou, que tinha dinheiro e comprou. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: homem algum
pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Esse versículo é Salmo 49, 7 e 8. Agora, o Efésios 1, 7. Nele, em Jesus, nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Jesus, não é errado você, Jesus é filho de Deus, nós falamos assim, eu também sou filho de Deus. Então não é errado eu ver Jesus como o irmão mais velho. Nós estávamos condenados. Nós estávamos jogados, sem valor, sem esperança, com muito medo, muita insegurança. Ele, Jesus, sendo enviado pelo seu Pai, veio para nos resgatar. Aleluia. Quando o indivíduo, quando o ser humano entende isso, queridos, ele veio porque ele sabia que o homem não iria conseguir pagar. Não tem como pagar o valor de uma alma, de uma pessoa afastada. Eu vou dar uma oferta, eu vou fazer isso, fazer aquilo. A não ser que Deus peça para você fazer alguma coisa que possa levar essa pessoa a conhecer Jesus. Mas o que vai libertar, o que vai salvar essa pessoa, ela ter o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, de que Jesus veio e derramou o seu sangue na cruz, para nos redimir, para nos resgatar, para pagar uma dívida que nós não iríamos conseguir pagar de forma alguma, nos comprando assim, por isso que quando a palavra de Deus, não fostes comprado por coisas corruptíveis como prata e ouro, então ali mostra que fomos comprados. É como aquele parente que resgatou lá a família que estava sofrendo na mão de um senhor lá que estava escravizando ela. Jesus veio e nos comprou, pagou o preço, nos resgatou do reino das trevas, porque era onde nós estávamos, é onde um ser humano está sem Jesus. Nos resgatou de lá para o reino do seu Filho amado, para um reino de luz, para um reino de amor, de paz. Tem um versículo que eu citei há pouco de Jesus como sendo nosso irmão. Quando Jesus ressuscitou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 10, vai falar: vão e digam aos meus irmãos que nos encontraremos lá na Galileia. Então não é errado você imaginar Ele como sendo alguém próximo, porque quando o homem foi criado, quem criou o homem? Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. Então Jesus sempre foi próximo dessa criatura maravilhosa que é o ser humano. Então quando houve essa necessidade de resgate, de imediato Ele aceitou. Foi difícil para Ele, o preço foi caro. Tanto é que lá no Getsêmani Ele diz: Pai, se for possível, arruma outra pessoa, bota o anjo aí, né? Faz alguma outra coisa, mas que seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus fosse até o fim e fosse o Cordeiro que viria para morrer e tirar o pecado no mundo. Aleluia. E Ele veio, Ele foi fiel, foi até o fim. Foi até o fim. Por que Jesus comprou a gente para Deus, queridos? Você é propriedade de Deus. Você foi cantado aqui, sou casa de Deus, né? Jesus nos comprou para Deus porque Ele sabe muito bem que era tudo que o Pai queria, era nos ter de volta. Entende isso? Eu sempre digo, né, que somos de Deus duas vezes, né? Uma porque Ele nos criou lá no Éden, através de Adão,
E outra porque Ele nos comprou agora, dando Jesus para nos resgatar. Então você é de Deus. Você é propriedade de Deus. É tudo. Você é dele. Nós vivemos para Ele. Eu sei que nesse mundo é difícil a gente experimentar isso nessa plenitude que Adão e Eva experimentaram lá, quando eram só criaturas sem pecado. Nós somos criaturas, estamos no mundo em pecado, sujeito a pecar, e precisamos estar lidando com isso todos os dias. As pessoas hoje, mesmo sendo cristãs, elas dizem assim, mas a vida para mim não faz sentido. Olha a minha situação, olha como estou. Eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus, mas parece que está tudo errado. Eu já citei isso também outras vezes, mas eu gosto de lembrar. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, não existe nada de imediato. Embora eu acredite no milagre, em algo que Deus possa fazer instantaneamente, mas eu acredito muito no processo. Na medida que você vai andando, você vai sendo curado. Na medida que você vai seguindo a Jesus, você vai sendo abençoado em outras áreas da vida. Eu lembro que uma vez eu contei algo assim para ilustrar, né? É como um leilão de carro, né? Você vê um carro, o carro adquire uma dívida lá, o dono do carro, ele não pode pagar, aquele carro vai lá para um pátio e fica lá, sol, poeira, fica desvalorizando, né? E fica lá, vai apodrecer lá, se alguém não chegar lá e comprar, dar um lance, retirar aquele bem de lá, ele apodrece lá. Então o ser humano estava em pecado e ele ficou nessa condição, ficou na mão de outros que têm os seus interesses e que está lá disposto a liberar, mas desde que se dê um determinado valor. Mas alguém olha, não me interessa, isso não tem valor. Até que chega alguém, nossa, faz hora que eu estou procurando um bem como esse, eu estou disposto a pagar esse valor. E a partir daquele momento, eu sei porque eu já fiz isso várias vezes, né? De pegar carro assim em leilão, né? Quando você pega o carro e ele sai rodando do leilão, a primeira coisa que eu sempre fiz, né? Principalmente quando havia necessidade, né? Eu levava direto num lavacar, num lugar para fazer uma higienização, para restaurar aquele bem que estava lá abandonado, largado, sujeito a ia apodrecer lá. Mas agora ele tem um dono, eu comprei. Então agora é diferente, agora alguém vai cuidar. Agora alguém vai começar a fazer uma manutenção, a cuidar daquele bem, daquele carro, se referindo aí um carro, de um leilão, como eu estou falando, né? Mas pense em relação ao ser humano. Está lá se sentindo a pior das criaturas, abandonado, família às vezes não dá o valor, às vezes, sei lá, amigos, igreja, sei lá, está largado, está abandonado. Até que o Senhor, até que o Espírito Santo, a palavra, né, alcance ele, porque aí alguém olha para ele, para ela, e vê algum valor. E essa pessoa então é levantada, é restaurada por Jesus. Deus viu valor no ser humano mesmo nessa condição. Ninguém investe o que investiu em alguma coisa que não vale nada, que não vale a pena. Jesus sabia que o Pai queria o ser humano de volta para Ele, e Ele comprou, Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos de Deus. Então você é de Deus, querido, você é de Deus. O teu corpo é de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. 1 Coríntios 6,19.
o seu corpo, o nosso corpo, tudo é de Deus, querido. Glorifiquem a Deus no vosso corpo. A gente tem uma tendência de às vezes olhar só que o espiritual. Deus quer ser glorificado no teu estilo de vida. Deus quer que você esteja pronto para Ele, disposto para Ele, que você deseje adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo, que você se sinta honrado de ser um servo dEle, porque antes nós éramos servos do pecado, e esse Senhor que nos tinha, nos escravizava, queridos, nos fazendo mal, mas Jesus, o nosso irmão mais velho, nos resgatou das trevas, e nós nos tornamos agora escravo dele. Por isso que a gente diz, eu sou servo do Senhor. Só que a gente sabe que Jesus não é um Senhor que vai nos maltratar. Os pensamentos de Deus são bons ao nosso respeito. E Jesus, numa ocasião, disse aos seus discípulos: eu já não mais vou chamar vocês de servo, mas de amigos. Porque um Senhor, né, ele esconde do servo as coisas, mas um amigo não esconde. Tudo que Jesus recebia do Pai, Jesus passava para eles. Jesus pagou o preço, nos resgatou, para que fôssemos de Deus de volta, mas também para a eternidade. Quando eu vi esse versículo aqui, eu vim da Carol ministrar agora no final, em Romanos 6, 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Nós fomos salvos, queridos, nós fomos resgatados para a eternidade. Por mais fascinante, por mais bonito, por mais atrativo que seja esse mundo, nós não fomos resgatados das trevas para viver nele, para Ele. Nós fomos resgatados das trevas para viver a eternidade com Jesus. E não podemos abrir mão disso. Isso é o maior valor que nós temos, a eternidade. Porque tudo aqui, como a Carol disse há pouco, tudo vai passar. Pode durar 100 anos, mas vai passar. Nada aqui é para sempre, nem a alegria, nem a tristeza, mas aqui tudo vai passar. Agora, existe uma eternidade. Jesus veio para nos levar para a eternidade, para viver a eternidade, para a eternidade. Então não se iluda que Jesus veio só para te fazer feliz, para te realizar os teus sonhos, os prazeres, tuas vontades. Eu creio, em Salmos fala que se a gente se agradar do Senhor, Ele realiza os desejos do nosso coração também, eu acredito. Mas eu tenho convicção de que não foi para isso que Ele veio. Ele veio para nos livrar do fogo, do inferno, das trevas, de um carrasco que o desejo do diabo é atormentar as pessoas aqui, ou às vezes nem tanto aqui, mas mantendo elas fora do caminho da salvação, para atormentar elas a eternidade toda. Mas nós não vamos cair nessa cilada aqui. Nós não vamos cair. Nós não vamos abrir mão da eternidade. E uma outra coisa que Jesus nos resgatou para uma finalidade também, está lá em 1 Pedro 2,19. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos resgatados para anunciar, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar o amor de Deus. Se coloque de pé um instante. Eu quero fazer a oração que eu falei.
não sei se eles querem tocar ali, se eles querem colocar uma música lá, que Deus tocar no coração deles aí. Eu vi a pastora falando no início, a gente poderia ter feito o culto à noite, porque muitas pessoas, né, vieram ontem aqui, passaram o dia todo aqui. Mas assim, queridos, eu creio que Deus tem plano e tem propósito em tudo, como nós sempre falamos. Deus tem um propósito nesta manhã aqui. Deixa eu dizer algo para você. Não importa se você já ouviu isso um monte de vezes, né? Você verdadeiramente já entregou a tua vida para Jesus? Eu não sou de ficar fazendo esse tipo de apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus, sabe? Mas assim, eu queria falar isso, né? A tua vida está nas mãos dele, você é a morada dele, você já entendeu o plano de Deus, o projeto de Deus? Ele já foi revelado a você como esse Senhor maravilhoso que te comprou, não para te judiar, não para te fazer mal, para te oprimir, mas te comprou só para te livrar da escravidão. Isso já aconteceu no teu espírito, na tua mente? Isso é claro para você ou é confuso ainda? Ou você se sente assim, eu não sei lá se isso é verdade, sei lá se esse amor existe, se esse resgate foi mesmo para mim. Eu acho que foi só para Israel, sei lá, foi lá só na época dos discípulos. Eu não sei como é isso dentro de você, querido. Mas Jesus veio em resgate da humanidade. Todo ser humano. Seu parente, seu vizinho, sua casa, precisa entender isso. Que Deus nos ajude, queridos, a experimentar isso na nossa vida primeiro, porque depois vai fluir através da nossa vida, contagiando outras pessoas. Que o amor de Deus inunde esse bairro, que o amor de Deus inunde essa cidade. Aleluia, que lá no seu local de trabalho, você seja essa fonte que jorra água viva. Que o jeito de você falar, o jeito de você tratar as pessoas, você possa estar levando outros a conhecer Jesus, o resgatador, o Salvador. Claro que não merecíamos. Eu não sei o que Deus viu em nós, sei lá, ao ponto de pagar o que pagou, de fazer o que fez. Ele te amou. Não precisa dizer Deus me ame, Ele já te amou. Só basta dizer, Senhor, eu quero receber esse amor. Eu não quero ser alguém que fica às vezes cantando música, dizendo que te ama, Pai, mas sem ter experimentado esse amor, não, Pai. Meu desejo é que o ser humano, que as pessoas experimentem o seu amor, Pai. O seu amor que não se pode medir. Que nesse momento, Senhor, nós possamos ter uma experiência contigo, sentindo a sua presença, como Adão e Eva sentiram lá no jardim do Éden. A sua presença, Pai, a sua presença nos leve a entender esse amor, Pai. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Se for preciso receber Jesus de novo, receba. Se você tem dúvida quanto à decisão que você tomou há um tempo atrás, me trouxe pra perto, refaça ela.